Ei pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Continuando nossa jornada de autoconhecimento através desse livro, Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Capítulo 7. Ele restaura minha alma. Até agora neste livro, vimos como não ser guiados pelas nossas emoções, como encontrar a cura das nossas emoções danificadas, como superar a falta de perdão que afeta as nossas emoções, como evitar as mudanças de humor que podem causar tais problemas emocionais e como derrotar a depressão que ameaça destruir todo o nosso sistema emocional. Agora, neste capítulo, veremos a restauração de todas as nossas almas, nossas mentes, vontades e especialmente as nossas emoções, conforme descrito por Davi no Salmo 23º. Refrescando e restaurando a alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me leva ao lado às águas calmas e tranquilas. Ele refresca e restaura minha vida. Ele me guia pelos caminhos da justiça, por causa do seu nome. Salmo 23, versículos 1 e 3. O Salmo 23 é tão reconfortante. Nele, o salmista Davi nos diz que é o Senhor quem nos guia, quem nos alimenta, nos protege, quem nos faz deitar e descansar, quem refresca e restaura a nossa vida. Ou como diz a versão King James, nossa alma. É com a nossa alma que o nosso corpo contata o mundo e é com o nosso espírito que contatamos Deus. Nossa alma tem muito a ver com a nossa personalidade, como discutimos no capítulo anterior. Quando Davi diz que Deus nos guia nos caminhos da justiça, da retidão e da posição correta com Ele, ele está dizendo que Deus guia cada um de nós no caminho certo para nós individualmente. Deus tem um caminho predestinado para cada um de nós. Se permitirmos que Ele faça isso, Ele nos guiará pelo seu Espírito Santo no caminho único que leva ao cumprimento do seu destino planejado para nós. A versão King James diz o versículo 3 como: Ele restaura minha alma. Como vimos, a Bíblia amplificada diz esse versículo como: Ele refresca e restaura minha vida, meu eu. Trazer de volta à existência ou usar, trazer de volta ao estado original, colocar alguém de volta em uma posição anterior, restaurar o monarca ao trono, fazer restituição de, retribuir, para retornar, fazer retornar, restaurar uma condição anterior, para atualizar. Quando Davi diz que Deus restaurará nossa alma, acredito que ele quer dizer que Deus nos retornará ao estado ou condição em que estávamos antes de errarmos ao seguir o bom plano que Deus tinha predestinado para nós antes do nosso nascimento, ou antes de Satanás nos atacar para nos tirar do plano de Deus para nós. O plano predestinado de Deus.
Comece onde você está e Deus o levará onde você deveria terminar. Talvez Satanás tenha machucado seu calcanhar, mas se você estiver disposto e determinado, poderá machucar a cabeça dele. Tipos de abuso. Dissemos que nossa alma, nosso ser interior, é composto por nossa mente, vontade e emoções. Muitas vezes, a nossa alma, tal como nosso corpo e nosso espírito, é abusada. Abusar de algo é usar mal ou usar de forma errada ou inadequada. Palavras, usá-las para um propósito diferente daquele a que se destinava. Existem vários tipos de abuso: emocional, verbal, físico e sexual. Vamos observar cada um deles separadamente, embora muitas vezes possam ocorrer juntos. Abuso emocional. O abuso emocional pode ocorrer quando uma pessoa que foi criada por Deus para o amor e a aceitação é rejeitada e levada a sentir-se não amada, desvalorizada ou indigna. Esse tipo de tratamento muitas vezes afeta a autoimagem e a autoestima do indivíduo. Pessoas que são constantemente submetidas a abusos emocionais alteram rapidamente a opinião que têm sobre si mesmas e a perspectiva que têm dos outros. Sua capacidade de desenvolver e manter relacionamentos duradouros e saudáveis com outras pessoas geralmente é afetada. Frequentemente, elas começam a ajustar seu comportamento em relação aos outros, porque não querem correr o risco de sofrer mais mágoas e dores emocionais. Abuso verbal. Depois, há abuso verbal. As pessoas prosperam e crescem com edificação, exortação e encorajamento. Palavras de bênção podem motivar as pessoas a se tornarem tudo o que Deus pretende que elas sejam. Quando você e eu nascemos neste mundo, Deus tinha um plano pronto e feito sob medida para cada um de nós. Ele queria dar-nos pais amorosos e atenciosos para nos nutrir e ensinar-nos a sua palavra e fornecer-nos tudo o que precisávamos para viver em paz, felicidade e segurança. Ele queria que fôssemos criados em um lar onde os membros da família falassem as coisas certas sobre nós e para nós, dizendo-nos que poderíamos ser qualquer coisa que o Senhor quisesse que fôssemos. Nosso Pai Celestial nunca pretendeu que fôssemos criados por pessoas que nos diriam: você nunca vai chegar a lugar nenhum. Por que você não pode ser como seu pai? Qual é o problema com seu irmão? Ou por que você não tira boas notas como sua irmã? Esse tipo de conversa é prejudicial para a alma das pessoas porque altera o seu modo de pensar sobre eles mesmos e os outros. Se seus pais, professores ou figuras de autoridade em sua vida lhe diziam constantemente coisas negativas durante seus anos de formação, você provavelmente cresceu se perguntando: o que é de errado comigo? Por que não posso ser bom como meu irmão? Por que não tiro boas notas como minha irmã? Qual é o meu problema? Fui tão abusada verbalmente em meus primeiros anos que, mesmo aos 30 e 40 anos, ainda perguntava: o que há de errado comigo? Isso continuou até que o Senhor respondeu a minha pergunta: não há nada de errado com você, mas há muita coisa certa sobre você. Ele continuou me dizendo que o que está certo comigo não se baseia no meu comportamento perfeito. Aprendi que sou aceitável a Deus não porque sou muito boa, mas porque Ele é muito bom. Estou bem com Ele porque Ele escolheu me fazer bem com Ele. O diabo não quer que ouçamos a verdade. Ele ofereceu a religião, o cumprimento de regras e regulamentos para tentar levar-nos a fazer uma tentativa interminável de sermos bons o suficiente para merecermos as bênçãos de Deus. O problema é que podemos seguir todas as regras e observar todas as leis, e ainda assim não sentir nenhuma alegria ou vitória em nossas vidas. Não sou professora de religião, sou professora da Palavra de Deus. Uma razão para a qual coloquei isso com muita ênfase na Bíblia é que nela encontramos o bom plano de Deus para nossas vidas. A Bíblia não nos ensina sobre religião, ela nos ensina sobre um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vem viver dentro de nós, recebemos sua natureza em nosso espírito. 1 João 3,9. Temos a oportunidade de um novo começo.
Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Recebemos uma nova vida. Literalmente, ganhamos vida novamente. Quando isso acontece, somos capacitados a fazer em nossas vidas diárias o que somos exortados a fazer em Filipenses 2,12. Elaborar, cultivar, cumprir a meta e completar totalmente sua própria salvação, com reverência, admiração e tremor, desconfiança de si mesmo, com séria cautela, ternura de consciência, vigilância contra a tentação, recuando timidamente diante de tudo que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Jesus Cristo. Ao ler e meditar na palavra de Deus, começamos a renovar a nossa mente, como nos é dito em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação de sua mente, para que vocês possam provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus, mesmo aquilo que é bom, aceitável e perfeito. Uma vez que nossa mente é renovada pela palavra de Deus, a nossa vontade começa a voltar a alinhar-se com a sua própria vontade e propósitos para nós. Quando isso acontece, nossas emoções começam a ficar sob controle. Nossas almas são curadas para que possamos desfrutar da justiça, da paz e da alegria que são nossas por direito no Espírito Santo. Romanos 14:17. Abuso físico. O abuso físico inclui não só ser espancado e maltratado, mas também experiências traumáticas, como ser deixado sozinho ou trancado no armário, ou até mesmo ser negado demonstrações externas de amor e aceitação. Está provado que os recém-nascidos que nunca são tocados ou segurados tornam-se fracos, anêmicos e até fisicamente doentes. Se lhes for negado cuidado e atenção amorosos por tempo suficiente, eles podem realmente morrer. Li em algum lugar que no casamento, uma mulher precisa de 12 toques amorosos e significativos todos os dias de seu cônjuge para viver a plenitude de sua vida e ser verdadeiramente saudável e íntegra. Enquanto eu compartilhava esse fato em um de meus seminários sobre casamento, uma senhora na primeira fila olhou para o marido e disse: "Você está me matando." Ela quis dizer que ele não estava lhe dando o carinho que ela precisava. A verdade é que todos nós, independentemente da nossa idade, precisamos não só de estar protegidos contra maus tratos físicos, mas também de ser amados e nutridos, física e emocionalmente. Abuso sexual. Finalmente, existe o abuso sexual, considerado o pior, o mais ofensivo e o mais prejudicial de todos. Tal como foi concebido e instituído por Deus, o sexo deve ser a expressão mais elevada da vontade de um casal, entregando-se um ao outro em amor dentro dos laços do sagrado matrimônio. Quando o indivíduo é forçado a praticar sexo contra a sua vontade, algo é tirado dessa pessoa que ele ou ela não quer partilhar. Se esse indivíduo for abusado de forma pervertida, ele ou ela poderá sofrer danos duradouros tanto na alma como no corpo físico. Quando as pessoas, especialmente as crianças, são abusadas sexualmente, a sua mente, vontade e emoções podem ser tremendamente afetadas. Eles podem tornar-se negativos, desconfiados, críticos, preocupados e inseguros. Eles também podem se tornar o que eu chamaria de mentalmente profundos, sempre raciocinando, sempre tentando entender tudo, sempre perguntando: como posso cuidar de mim mesma? Pensamento profundo. Há muitas coisas nessa vida que você e eu nunca vamos descobrir, não importa o quanto tentemos. Precisamos abandonar o autocuidado e aprender a deixar Deus fazer o que Ele quer fazer por nós e conosco, na vida que Ele nos deu. Aqueles como eu, que foram abusados de uma forma ou de outra, passam tanto tempo evitando serem magoados novamente, que negligenciam outras coisas, como construir relacionamentos fortes e saudáveis. O fato é que nenhum de nós jamais terá um bom relacionamento com alguém sem correr o risco de se machucar. Amo meu marido, para mim, ele é o melhor marido do mundo, mas ele ainda fere meus sentimentos de vez em quando, assim como eu magoo os dele. Às vezes ele não é tão sensível quanto eu gostaria que fosse, mas também não sou tão paciente e compreensiva quanto gostaria de ser. Você e eu
Não podemos passar a vida construindo muros para nos proteger de sermos feridos pelos outros. Quando fazemos isso, o que estamos dizendo é que não vou deixar você voltar à minha vida. Vou apenas isolar você. Mas devemos lembrar que quando isolamos os outros, também isolamos a nós mesmos. Acabamos vivendo em uma prisão que nós mesmos criamos. Podemos estar isolados de sermos feridos, mas também estamos impedidos de aproveitar a vida e o amor como deveríamos. Se nos isolarmos do resto do mundo para nos protegermos de feridos, sofremos a dor da solidão e do isolamento, bem como a dor do medo. Os muros das nossas vidas devem ser derrubados, tal como os muros de Jericó tiveram que ser derrubados para que os filhos de Israel pudessem entrar e desfrutar da sua herança do Senhor. Parte da derrubada das paredes é desistir da busca incessante pela perfeição, em nós mesmos e nos outros. Devemos parar de tentar transformar a nós mesmos e a todos os outros em nossa percepção de perfeição. As pessoas que foram feridas estão sempre procurando o companheiro perfeito, os filhos perfeitos, a casa perfeita, o barro perfeito, a igreja e o pastor perfeitos e assim por diante. Enquanto estivermos nestes corpos carnais, não encontraremos a perfeição que procuramos nesta vida. Tudo isso faz parte das cinzas emocionais que estamos segurando e precisamos abandonar para viver na plenitude, abundância e liberdade que Deus planejou para nós desde o início. Rebelião. A rebelião é como o pecado da bruxaria e a teimosia é como a idolatria. 1 Samuel 15, 23. Vimos como o abuso afeta a mente, mas e a vontade? Acredito que grande parte da rebelião vem do abuso. Quando uma pessoa foi repetidamente magoada por outras pessoas, geralmente chega um momento em que ela decide: ninguém mais me pressiona de novo. Enquanto eu viver, ninguém vai me dizer o que fazer. Por quê? Porque devo submeter a alguém em que não posso confiar para fazer o que é melhor para mim? De agora em diante, vou cuidar de mim mesma e tomar minhas próprias decisões. Portanto, o resultado final do abuso é muitas vezes obstinação, teimosia e rebelião. Sei por minha própria experiência amarga que ser submetida a abusos contínuos tem um efeito duradouro em uma pessoa obstinada. Foi um pesadelo para alguém do meu tipo de personalidade ser controlada e manipulada por anos a fio. No meu caso, o Senhor usou essa experiência para me fortalecer para o ministério, para que eu pudesse ajudar outras pessoas que estavam no mesmo tipo de situação. O triste é que, uma vez que as pessoas conseguem escapar de um ambiente tão abusivo, os efeitos desse abuso não terminam repentinamente. Muitas vezes, pessoas feridas são atraídas por outras pessoas feridas. Vítimas de abuso prolongado muitas vezes casam-se com outras vítimas semelhantes. O resultado é que eles acabam machucando e ferindo um ao outro. Seus filhos adquirem a tendência ao abuso e a transmitem de geração em geração. A tendência abusiva continuará até que alguém trace a linhagem de Jesus e corajosamente lhes declare: já chega, esta maldição de abuso não vai mais longe, ela vai parar aqui mesmo. Quando uma decisão como essa é tomada, a vontade está sendo usada da maneira que Deus planejou. Escolher segui-lo e seguir seu caminho, em vez de seguir inconscientemente os sentimentos e emoções. A boca como expressão da alma. Se alguém se considera religioso e não refreia a língua, mas ilude o próprio coração, o serviço religioso dessa pessoa é inútil. Tiago 1:26. Para aqueles de nós que nascemos de novo, o Senhor Jesus Cristo fez uma coisa maravilhosa. Ele se ofereceu para redimir nossa alma, bem como nosso corpo e nosso espírito. Como observamos, nossa alma é composta por nossa mente, vontade e emoções. Portanto, para nos apropriarmos da plena bênção que Jesus comprou para nós, precisamos compreender cada um destes três aspectos vitais do nosso ser. Para ajudar outras pessoas nesta área, minha biblioteca de ensino contém em álbum de fita cassete de 4 partes: a alma, da série Espírito, Alma, Corpo. Sobre a alma e seus 3 componentes, mais a boca, que é a expressão verbal da alma.
Até que a boca seja controlada e submetida ao Senhor, não se pode dizer que a alma, a mente, a vontade e as emoções é totalmente redimida e restaurada. Submissão como poder sob controle. Estar sujeitos uns aos outros por reverência a Cristo. Efésios 5, 21. Quando realmente comecei a estudar a palavra de Deus, o Senhor começou a tratar comigo sobre minha atitude obstinada e teimosa, especialmente na área de submissão à autoridade. Depois de um tempo, ele começou a me pressionar sobre esse assunto. Se você é tão estúpida quanto eu, sabe que às vezes ele precisa levar-nos muito a sério, como finalmente fez comigo. Certa manhã, enquanto eu estava sentada de pijama, orando para que meu ministério crescesse, o Senhor falou comigo e disse: Joyce, eu realmente não posso fazer mais nada em seu ministério, até que você faça o que eu lhe disse para fazer em relação ao seu marido. Você não está demonstrando o devido respeito por ele. Você discute com ele sobre pequenos detalhes, coisas que você deveria simplesmente deixar de lado. Você tem uma atitude obstinada, teimosia e é rebelde. Já lidei com você sobre isso inúmeras vezes, mas você simplesmente se recusa a ouvir. Muitos de nós temos esse problema. Achamos que estamos sendo obedientes à palavra de Deus, então nos perguntamos por que não estamos vivendo as bênçãos da aliança que nelas nos são prometidas. Como vimos, não basta apenas ler a palavra, ou mesmo aprendê-la e confessá-la. Nós temos que ser praticantes da palavra. É no fazer que as bênçãos são liberadas. Eu estava tendo problemas para ser submissa porque tinha uma vontade muito forte, resultado de ter sido abusada quando criança. Deixe-me dar um exemplo. Certa manhã, levantei e fui tomar banho no chuveiro novo que Dave acabara de instalar no nosso quarto principal. Como ele ainda não tinha colocado um toalheiro, coloquei minha toalha no assento do vaso sanitário e comecei a entrar no chuveiro. Dave viu o que estava fazendo e me perguntou: por que você colocou a sua toalha aí? Imediatamente pude sentir minhas emoções ficando agitadas. O que há de errado em colocar isso aí? Perguntei em tom sarcástico. Como engenheiro, Dave respondeu com a lógica matemática típica. Bem, como ainda não temos tapete, se você colocar a toalha na frente da porta do chuveiro, quando sair não vai pingar água no carpete ao pegá-la? Bem, que diferença faria se eu sujasse um pouco de água o carpete? Eu perguntei bufando. Percebendo meu humor, Dave simplesmente desistiu, encolheu os ombros e seguiu seu caminho. No final das contas, fiz o que Dave havia sugerido, mas fiz isso batendo com raiva na toalha no chão. Fiz a coisa certa, mas fiz com a atitude errada. Deus quer que cheguemos ao ponto de fazer a coisa certa com a atitude certa. Quando entrei no chuveiro depois de jogar minha toalha no chão, fiquei cheia de raiva. Pelo amor de Deus, gritei para mim mesma. Não consigo nem tomar banho em paz. Por que não posso fazer nada sem que alguém tente me dizer o que fazer? Na minha frustração, continuei sem parar. Embora eu fosse cristã e já estivesse no ministério há algum tempo, pregando a outros, eu mesma não tinha controle sobre minha própria mente, vontade ou emoções. Passaram-se 3 dias inteiros antes que minha alma se acalmasse o suficiente para eu conseguir a vitória sobre aquela toalha de banho. O que me faltava naqueles primeiros dias é o que falta a muitos no corpo de Cristo hoje: equilíbrio emocional e estabilidade. Equilíbrio emocional e estabilidade emocional. O desenvolvimento do equilíbrio e da estabilidade faz parte da restauração das emoções. Quando uma pessoa é abusada ou sofre sentimentos de perda, inadequação, culpa ou fracasso, não apenas sua mente e vontade são afetadas, mas também suas emoções. Mas graças a Deus, Jesus veio para curar essas emoções. Eu costumava ser muito instável emocionalmente. Eu acordava uma manhã e ficava toda animada por causa de algo que faria naquele dia. Na manhã seguinte, eu acordava profundamente deprimida porque não tinha nada pelo que ansiar. Minhas emoções subiam e desciam de dia para dia, de hora em hora ou mesmo de minuto em minuto, dependendo da mudança de meu humor. Meu marido poderia chegar em casa um dia e eu correria até ele, abraçaria-o e o beijaria. No dia seguinte, ele poderia entrar e eu estaria pronta para jogar algo nele. Na maioria das vezes, minha reação não teve nada a ver com nada que ele fez ou deixou de fazer. Tudo foi determinado pelo meu próprio estado emocional.
Mesmo que você nunca tenha sido tão abusado ou mental ou emocionalmente instável quanto eu, todos nós precisamos de restauração contínua para manter o equilíbrio e a estabilidade adequados em nossas vidas. Quaisquer que sejam suas experiências passadas ou circunstâncias atuais, submeta sua mente, vontade e emoções ao Senhor. Permita que Ele lhes traga plenitude e saúde para que você possa cumprir o bom plano que Ele tem para você desde antes de você nascer. E assim finalizamos mais este capítulo de muitas reflexões, porque realmente é bem desafiador a gente dominar as emoções da gente. Mas um jeito que eu faço, que eu acho fácil, é estar presente. E quando eu percebo, eu me pergunto, por que que eu tive essa reação? Por que o motivo da minha ira ou da minha raiva? É isso, gente. Autoconhecimento. Obrigada por estarem comigo e em breve voltaremos com o 8º capítulo. Até breve. Tchau, tchau.